Eu não me sinto como parte de uma farsa, nunca participei nem de um golpe e não estou tratando esse advento com má fé. E quando a referência é feita a partido, a mim não está dizendo absolutamente nada. Sempre exerci independente o meu mandato. E o fiz independente até quando defendi esse governo perdulário, que foi afastado. Esse contorcionismo jurídico que é feito para falar do rito em si, o rito nós conhecemos. E dizer que é tão somente, simplesmente 4 decretos, como se isso nada valesse. E ofendidos são aqueles que evocam o conjunto da obra. Nesse momento, o Brasil, senhor presidente, tem pessoas perdendo a sua casinha da Minha Casa Minha Vida, que com tanto clamor veio a essas pessoas mais pobres. Porque desempregadas já há 3, 4 meses, a cota que lhes era devido para pagar, ainda que pequenas, eles assalariados não podem mais pagar e a Caixa agora começa a recolher. Eu vou explicar o que é essas pessoas, dar a elas um argumento de contorcionismo jurídico, falando de um rito, para poder explicar aquilo que foi feito, para jogar esse país no fosso, no governo da senhora Dilma Rousseff. Quando o rombo apareceu, os discursos eram inflamados. Ela fez isso, inclusive o Lula fez em São Paulo esse discurso inflamado, alguns senadores foram para a tribuna aqui para poder cobrir a Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida, ínfimo. A Bolsa Família, 1 bilhão e 700 milhões. A maioria desse dinheiro foi para o BNDES, para poder tapar o furo, o buraco do nosso dinheiro que foi para a Bolívia, nosso dinheiro que foi para o Porto de Moriel, nosso dinheiro que foi para a Venezuela, nosso dinheiro que foi para perdoar dívidas de perdulários, ditadores da África, para que depois eles dessem obra para Odebrecht, para que os 30% da Odebrecht voltasse para cá, para esse governo e partido perdulário. Senhor presidente, eu não aceito isso. E eu preciso falar isso, sabe por quê? Eu não quero nem saber quem invernizou barata. Eu não quero nem saber. Esse presidente biônico é quando alguém é indicado. Ele não foi indicado, ele veio das urnas e foi buscado com muito trabalho pela força do PMDB no Brasil. Eles sabiam que precisava dessa força de voto e de liderança, foram buscar o Temer e a foto do Temer está lá na urna. Quem digitou Dilma, digitou Temer junto. Ora, isso é conversa para boi dormir. É quem está procurando chifre em cabeça de cavalo, não em cabeça de vaca. Senhor presidente, eu não quero nem saber quem invernizou barata. O povo quer saber a verdade é essa. Ah, mas ele foi citado também pelo Sérgio Machado. Meu Deus. A senadora Gleice foi citada também. O senador Lindbergh também foi. O senador Humberto Costa também foi. Na minha irresponsabilidade, se irresponsabilidade eu fosse, o que é que eu ia dizer aqui? Que eles têm que perder o mandato? Que não deveria estar mais aqui? Está na comissão de ética e nós deveremos caçá-los e bani-los porque eles estão prontos para ser presos? Não, não seria honesto. E não é verdade. Porque o fato de você ser citado, nada foi transitado em julgado. Há uma investigação. É o rito do ordenamento jurídico brasileiro. E nós precisamos respeitar isso. Ora, se Temer foi citado, ele foi. Se Temer tem que sair do poder de lá onde ele está porque foi citado, todos que foram citados têm que esvaziar as suas cadeiras, e isso não é responsável. Eu pergunto para o senhor Bruno Moretti. Senhor Bruno, senador. Vou concluir perguntando para ele. Senhor Bruno, o senhor está falando do rito o tempo inteiro. A minha pergunta é o seguinte: pode um executivo editar decretos sem autorização do Poder Legislativo? Palavra com o senhor Bruno Moretti, na condição de testemunha, 3 minutos. Senador, que está autorizado ao Poder Executivo pela lei orçamentária que os senhores aprovaram aqui no Congresso Nacional é a edição de decretos compatíveis com a meta fiscal. Tendo em vista o entendimento consagrado de que a meta fiscal é anual, e tendo em vista o fato de que não há, repito, aumento de limite de empenho de pagamento para os órgãos que receberam essas suplementações orçamentárias, o decreto de crédito ele é neutro do ponto de vista do impacto na meta fiscal. Então, nesse sentido, a abertura do crédito está compatível com o artigo 4º e assim está expresso, não é uma questão de rito, está expresso nos pareceres técnicos e jurídicos
desses 4 decretos de crédito. A meta fiscal é apurada por uma metodologia em que o que conta são as despesas pagas. Não havendo despesas pagas, inclusive, se esse decreto abriu um crédito suplementar e se essa despesa sequer foi empenhada, ela nem conta como despesa daquele exercício. O ponto só é o seguinte, quando eu não aumento o limite de empenho de pagamento de um órgão, se ele usou esse crédito suplementar, essa autorização para executar essa despesa, de outro lado, ele abdicou de executar uma despesa dele, porque ele não teve ampliação da capacidade de gastar dele. Ele não teve. É simples perceber isso, porque se eu tenho um decreto de programação orçamentária e financeira que estabelece limites, tem um decreto de crédito suplementar, esse decreto de crédito suplementar, ao ser publicado, logo após, não há um decreto que aumenta o limite de empenho e de pagamento. O limite de empenho segue o mesmo. O órgão tem mais opções, ele está autorizado, né, em mais dotações orçamentárias, agora ele tem que escolher quais ele executará dentro do limite que ele já tem. Então, nesse sentido, o decreto é neutro em relação à meta fiscal, havendo a compatibilidade com o artigo 4º. É o que está expresso nos pareceres jurídicos aí, técnicos dos 4 decretos. Com a palavra o senador Magno Malta, 2 minutos. O resultado dessas pedaladas levou os aliados de Dilma, quando ela ainda tinha força, e esse PMDB foi quem fez isso por ela, quando o Renan e quando o Romero eram os amores da vida deles, e podia tudo, porque Romero é negociador de sequestro. E ele negociou isso lá no plenário para esticar a lei de responsabilidade fiscal de maneira que coubesse 1 ano e 4 meses de pedalada de Dilma. Porque eles tinham medo dali para frente que, se aquilo não fosse aprovado, o PL 5 em dezembro do ano passado, que de fato ela se tornasse criminosa. Então esse PMDB, que hoje já não vale mais nada para eles, não sou PMDB não, doutor, foi quem esticou para eles, foi a maneira de Renan conduzir o trabalho, junto com o Romero, e na hora de votar ainda saiu, deixou para Romero, mais rápido, que imediatamente votou, esticou, e coube 1 ano e 4 meses de pedalada. Você sabe o que custou esse ano e 4 meses de pedalada? 12 milhões de desempregados, 300 desempregados por hora, um governo perdulário, e cada delação, a delação de Severo, ele chama Dilma Odebrechar para dentro. A delação do Marcelo Odebrecht é uma peça com relação a todos eles. Na delação de Sérgio Machado, os nomes que apareceram, aparece o nome de Jandira Fegali, do PCdoB, aparece o nome até de Requião. Ninguém se arvorou a fazer defesa nenhuma. Todo mundo fica caladinho. Aí eles falam, mas esse governo está aí com esses ministros que já caíram. É verdade, os ministros foram apontados, foram citados, estão investigados, já foram afastados, ao contrário do governo de Dilma. Eles eram investigados, citados e, de uma certa forma, por mais de um delator, e ficaram lá escondidinhos debaixo da saia da presidente, que não teve coragem de demiti-los, ou queria eles ali mesmo para poder protegê-los, até porque ela fez a mesma coisa para proteger o Lula. Aí diz o senador Lindbergh, meu amigo, porque o outro era engavetador, a PGR nunca trabalhou tanto, e a Polícia Federal, como se Dilma e o PT mandassem na Polícia Federal, que a Polícia Federal fosse empregada do PT, como se a PGR fosse empregada do PT. Então trabalhou muito porque o PT mandou. Para de brincadeira. E essa história de que querem acabar com a Lava Jato, quem mais queria acabar com a Lava Jato era Lula. Ou quer que eu relembre aqui os telefonemas do Lula? Senhor presidente, eu vou encerrar agora com essa fala minha. E aí as pessoas não estão preocupadas, mas essa mulher vai voltar e eles querem que volte. Eles querem que volte. Mas sabe que dia ela vai voltar, senhor presidente? Vou lembrar meu amigo Bezerra da Silva. Só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas. Só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas. Passa a palavra ao senhor Bruno Moretti, na condição de testemunha. Não teve pergunta. Não teve pergunta. Passa a palavra na condição de inscrito ao... Aumento de limite de empenho de pagamento para os órgãos que receberam essas suplementações orçamentárias. O decreto de crédito ele é neutro do ponto de vista do impacto na meta fiscal. Então, nesse sentido, a abertura do crédito está compatível com o artigo 4º e assim está expresso, não é uma questão de rito, está expresso nos pareceres técnicos e jurídicos
desses 4 decretos de crédito. A meta fiscal é apurada por uma metodologia em que o que conta são as despesas pagas. Não havendo despesas pagas, inclusive, se esse decreto abrir um crédito suplementar e se essa despesa sequer foi empenhada, ela nem conta como despesa daquele exercício. O ponto só é o seguinte, quando eu não aumento o limite de empenho de pagamento de um órgão, se ele usou esse crédito suplementar, essa autorização para executar essa despesa, de outro lado, ele abdicou de executar uma despesa dele, porque ele não teve ampliação da capacidade de gastar dele. Ele não teve. É simples perceber isso, porque se eu tenho um decreto de programação orçamentária e financeira que estabelece limites, tem um decreto de crédito suplementar, esse decreto de crédito suplementar, ao ser publicado, logo após, não há um decreto que aumenta o limite de empenho e de pagamento. O limite de empenho segue o mesmo. O órgão tem mais opções, ele está autorizado, né, em mais dotações orçamentárias, agora ele tem que escolher quais ele executará dentro do limite que ele... No governo da senhora Dilma Rousseff, quando o rombo apareceu, os discursos eram inflamados. Ela fez isso, inclusive o Lula fez em São Paulo esse discurso inflamado. Alguns senadores foram para a tribuna aqui para poder cobrir a Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, ínfimo. A Bolsa Família, 1 bilhão e 700 milhões. A maioria desse dinheiro foi para o BNDES, para poder tapar o furo, o buraco do nosso dinheiro que foi para a Bolívia, nosso dinheiro que foi para o Porto de Moriel, nosso dinheiro que foi para a Venezuela, nosso dinheiro que foi para perdoar dívidas de perdulários, ditadores da África, para que depois eles dessem obra para Odebrecht, para que os 30% da Odebrecht voltassem para cá, para esse governo e partido perdulário. Senhor presidente, eu não aceito isso. E eu preciso falar isso, sabe por quê? Eu não quero nem saber quem invernizou barata. Eu não quero nem saber. Esse presidente biônico é quando alguém é indicado. Ele não foi indicado, ele veio das urnas. E foi buscado com muito trabalho pela força do PMDB no Brasil. Eles sabiam que precisava dessa força de voto e de liderança, foram buscar o Temer e a foto do Temer está lá na urna. Quem digitou Dilma, digitou Temer junto. Ora, essa conversa para boi dormir é quem está procurando chifre em cabeça de cavalo, não em cabeça de vaca. Senhor presidente, eu não quero nem saber quem invernizou barata. O povo quer saber a verdade é essa. Ah, mas ele foi citado também pelo Sérgio Machado. Meu Deus. A senadora Gleice foi citada também. O senador Lindbergh também foi. O senador Humberto Costa também foi. Na minha irresponsabilidade, se irresponsabilidade eu fosse, o que é que eu ia dizer aqui? Que eles têm que perder o mandato? Que não deveria estar mais aqui? Está na comissão de ética e nós deveremos caçá-los e bani-los porque eles estão prontos para ser presos? Não, não seria honesto. E não é verdade. Porque o fato de você ser citado, nada foi transitado em julgado. Há uma investigação. É o rito do ordenamento jurídico brasileiro. E nós precisamos respeitar isso. Ora, se Temer foi citado, eles foi. Se Temer tem que sair do poder de lá onde ele está porque foi citado, todos que foram citados têm que esvaziar as suas cadeiras, e isso não é responsável. Eu pergunto para o senhor Bruno Moretti. Senhor Bruno, senador. Vou concluir perguntando para ele. Senhor Bruno, o senhor está falando do rito o tempo inteiro. A minha pergunta é o seguinte: pode um executivo editar decretos sem autorização do Poder Legislativo? Palavra com o senhor Bruno Moretti, na condição de testemunha, 3 minutos. Senador, que está autorizado ao Poder Executivo pela lei orçamentária que os senhores aprovaram aqui no Congresso Nacional é a edição de decretos compatíveis com a meta fiscal. Tendo visto o entendimento consagrado de que a meta fiscal é anual, e tendo visto o fato de que não há, repito, já tem. Então, nesse sentido, o decreto é neutro em relação à meta fiscal, havendo a compatibilidade com o artigo 4º. É o que está expresso nos pareceres jurídicos aí, técnicos dos 4 decretos. Com a palavra o senador Magno Malta, 2 minutos. O resultado dessas pedaladas levou os aliados de Dilma, quando ela ainda tinha força, e esse PMDB foi quem fez isso por ela, quando o Renan e quando o Romero eram os amores da vida deles, e podia tudo, porque Romero é negociador de sequestro. E ele negociou isso lá no plenário para esticar a lei de responsabilidade fiscal de maneira que coubesse
1 ano e 4 meses de pedalada de Dilma. Porque eles tinham medo dali para frente, que se aquilo não fosse aprovado, o PL 5 em dezembro do ano passado, que de fato ela se tornasse criminosa. Então esse PMDB que hoje já não vale mais nada para eles, não sou PMDB não, doutor. Foi quem esticou para eles, foi a maneira de Renan conduzir o trabalho, junto com o Romero, e na hora de votar ainda saiu, deixou para Romero, mais rápido, que imediatamente votou, esticou, e coube 1 ano e 4 meses de pedalada. Você sabe o que custou esse ano e 4 meses de pedalada? 12 milhões de desempregados, 300 desempregados por hora, um governo perdulário, e cada delação, a delação de Severo, ele chama Dilma Odebrecht para... Eu não me sinto como parte de uma farsa, nunca participei nem de um golpe, e não estou tratando esse advento com má fé. E quando a referência é feita a partido, a mim não está dizendo absolutamente nada. Sempre exerci independente o meu mandato. E o fiz independente até quando defendi esse governo perdulário, que foi afastado. Esse contorcionismo jurídico que é feito para falar do rito em si, o rito nós conhecemos. E dizer que é tão somente, simplesmente 4 decretos, como se isso nada valesse. E ofendidos são aqueles que evocam o conjunto da obra. Nesse momento, o Brasil, senhor presidente, tem pessoas perdendo a sua casinha, da minha casa, minha vida, que com tanto clamor veio a essas pessoas mais pobres. Porque desempregadas já há 3, 4 meses, a cota que lhes era devido para pagar, ainda que pequenas, eles assalariados não podem mais pagar e a Caixa agora começa a recolher. Eu vou explicar o que é essas pessoas, dar a elas um argumento de contorcionismo jurídico, falando de um rito, para poder explicar aquilo que foi feito, para jogar esse país no fosso